É um prazer mais uma vez estar aqui. Aliás, Jaru tem sido um ponto de parada muito frequente meu, e como eu viajo pelo estado todo, acompanhando a organização partidária, né? Então eu aproveito muito aqui a Casa dos Amigos aqui para avançar um pouco na viagem, né? Às vezes vou daqui para o Cone Sul, aí daqui já estou mais perto que sair de Porto Velho, como eu saía antigamente 2 horas da manhã para estar 10 horas em Vilhena. Então o doutor Edemar tem me ajudado muito, e a doutora Cristina tem ajudado muito com a posada lá, né? Já que o Bandeira não me recebe na casa dele, com aqueles cachorros bravos dele lá. Estou requerendo meu direito. Direito de resposta. Bom, é um prazer estar aqui, né? Em nome da direção estadual, trago os cumprimentos do presidente, Anselmo, né? E de toda a executiva estadual, da deputada, enfim, né? Que estão nesse momento em outras tarefas. Tem vários acontecimentos nesse momento: Novo Horizonte, Nova Brasilândia também, amanhã em Cacaulândia e Seringueiras também. Então nem todos podem estar aqui, mas estão bem representados aqui pela nossa secretária de formação, e que eu aproveito para dizer também, o que a gente acabou de dizer aqui, além de secretária de formação, a Aline também é superintendente do IFAM, né? O Instituto de Patrimônio Histórico, né, nacional, e que hoje, como indicada pelo governo Lula, está lá desenvolvendo um belo trabalho aí, cuidando do patrimônio histórico, né, da memória desse país, naquilo que cabe aqui a Superintendência de Rondônia, ok? Juliano já foi apresentado, é o nosso lutador aí, que ajuda a organizar o setorial de saúde, a mobilizar as pessoas vinculadas à área da saúde, para que a gente possa contribuir, né, seja nas prefeituras, seja no governo do estado, com propostas, né, debatidas e discutidas e aprofundadas. Bom, hoje o Brasil vive, né, um momento muito importante da sua história moderna, né? Com a eleição do presidente Lula, a gente retoma a perspectiva da democracia, que nos últimos 6 anos foi tão agredida, né, por aqueles que usurparam o poder da nossa presidenta Dilma, primeira mulher eleita presidenta, e logicamente só por si já era revolucionário isso daí, e exatamente por isso também foi motivo de um combate insano, um combate permanente, né? Porque por uma sociedade machista é muito complicado ter uma mulher comandando todo mundo. É muito complicado os generais terem que bater continência para uma mulher. Imagina, na formação machista, o que significa isso, né? General, almirante, brigadeiro tem que bater continência para uma mulher que tem na sua história uma luta revolucionária, uma mulher que encarou a ditadura sem ceder 1 milímetro, encarou a ditadura colocando a sua vida em risco, né? Então era difícil. Então foi isso que causou, e logicamente, somado a isso, todo um projeto neoliberal, não apenas o Brasil, mas um projeto mundial, e que o sucesso de governos progressistas, né, governo de esquerda, poderia colocar em risco, né, a sobrevivência do próprio neoliberalismo, que por si só já está se autodestruindo, né? Está se autodestruindo. Porque como é que você pode explicar que um modelo econômico, um modelo social, que constrói tantas riquezas às custas do trabalho e do suor do trabalhador, e no entanto nós temos
quase mais de 3 Brasis pelo mundo, 700 milhões de pessoas passando fome todo dia, né? Então, como é que esse sistema pode ser o sistema ideal? A concentração de renda é cada vez maior, né? Pessoas têm 100 bilhões e a outra não tem um pão para comer, né? Então, a perspectiva de mudança desse quadro com a sucessão de governos progressistas, logicamente incomodou. E não foi à toa que os Estados Unidos patrocinou, direto ou indiretamente, todo esse golpe, seja treinando procuradores da República do nosso país lá fora, treinando eles para como é que se burlava a lei, como é que se fazia para poder implementar e, enfim, e legitimar as suas ideias. Está aí. Graças à resistência e à resiliência, não só do povo, mas da militância do partido, da militância dos partidos de esquerda e de partidos progressistas, nós conseguimos estar aqui para falar isso. Senão, alguns de nós teriam que estar fora, não poderia nem estar aqui fazendo essa reunião, fazendo esse momento aqui de reflexão. Nós seremos fora. Infelizmente, às vezes, companheiros, muitos trabalhadores, sejam sindicalistas, sejam doidos, não conseguem perceber isso, a importância disso, e muitas vezes alimentam essas teses aí que levaram ao golpe contra Dilma, depois a eleição fraudulenta de Jair Messias Bolsonaro, que só foi possível prendendo o Lula. E ainda assim, não bastou prender, teve que proibir que ele se manifestasse. Porque se ele se manifestasse mesmo na prisão, ele teria elegido o Haddad, né? Mas eles não podiam de jeito nenhum perder. Não queriam dar o golpe direto, mas tinha que ter uma formalidade, né, de urna, de votação, de legitimidade para poder fazer o que fizeram. E o que eles fizeram nesse período? Destruíram a democracia, destruíram o patrimônio público brasileiro, né? E hoje cabe a gente retomar toda essa possibilidade, a perspectiva e a esperança num quadro onde, infelizmente, o mesmo povo que achou que o Lula era o melhor nome para ser presidente votou nos Mosquines da vida aqui em Rondônia, né? Nos Lebrões e vários outros, para que o Lula não tenha a facilidade de implementar as medidas necessárias. E às vezes a gente escuta companheiros e companheiras, às vezes, criticando: não, o Lula está recuado demais, como se o Lula tivesse a maioria do Congresso, como se ele pudesse fazer o que quer. E eu vou dizer, o que ele fez até agora, pode ser que eu queira, mas não tem nenhum ser vivo nesse mundo que seja capaz de fazer o que ele já fez. Nesses poucos meses, com um Congresso conservador, de extrema direita, onde você às vezes vê coisas lá que envergonha a própria natureza humana. Quando vê um Brunini, quando vê aquele garoto lá de Minas Gerais, né? O Chupetinha, Nicolas Chupetinha. Então, quando tu vê essas coisas, quer dizer, e com a naturalidade e com o respaldo que eles têm, quantos milhares de pessoas o seguem e votaram nele, né? Então, às vezes dá vontade até de desistir, mas não é essa a nossa sina. A nossa sina é lutar e lutar para transformar isso aí. Por isso nós estamos aqui, né? Eu acho que eu podia aproveitar, o Jucimar, e já emendar na pauta aqui, né?
ficaria isso como uma saudação inicial, e emendar na pauta, eu só perguntaria o seguinte: a perspectiva de quê? Até meio-dia? Tá? Então vamos tentar desenvolver. Vou propor o seguinte: nós temos 4 pontos de pauta. Eu faria uma introdução rápida e depois 2 ou 3 pessoas que queiram se manifestem, a gente aí retoma, porque dá para dar uns 20, no máximo 20 minutos para cada ponto. Tá ok? Pode ser? Pode ser. Bom, nós temos 4 pontos. Só lembrando o seguinte: se por acaso alguém tiver que sair antes, não esquecer de assinar e votar, tá bom? Então, seria uma questão de discussão da organização territorial de base, a formação política, os desafios e avanços do governo Lula e o planejamento para as eleições municipais. Nada disso é conclusivo hoje, tá? Tudo aqui hoje é debate, que a conclusão nós vamos tomar até o dia 15 de abril, onde aí sim vocês vão se reunir no encontro e definir a tática eleitoral, se vamos ter candidato próprio a prefeito ou não, enfim, né? Mas vai ser lá na frente. Então nada é conclusivo. Então, começando com a organização territorial de base, né? Esse aqui é o momento que nós estamos retomando essa questão, dando uma sacudida na direção. É fato que nos últimos 6 anos nós passamos por dificuldades de organização, né? Alguns desanimaram, né? Muitos desanimaram, outros foram cuidar da sua vida, né? Outros saíram mesmo, outros foram às vezes até cooptados pelo sistema aí, né? O sistema que predominava. E além de que aqui em Rondônia particularmente nós tivemos um evento que foi a saída, né, por expulsão do nosso único deputado, e que logicamente arregimentou como possível uma série de pessoas em diversos municípios aí desestruturando. Então nós estamos fazendo isso, reestruturando. Se Deus quiser, nós vamos ter 47 municípios estruturados até o final do dia 29 de novembro. Tá? Mas a organização não é só isso, né? Não é só isso. Nós temos a proposta da organização dos Comitê Popular de Luta, que é um instrumento, nasceu com a ideia de ser um instrumento exatamente para fazer o contraponto daquilo que eu acabei de dizer em relação à composição do Congresso, né? Hoje nós não temos um porta-voz, para ser honesto. Hoje tem o Confúcio, que é o único que tem sido realmente fiel. Outros têm sido, dependendo do interesse, vota ou não, mas fiel ao governo tem sido o Confúcio Moura. Mas, logicamente, tem um projeto que é diferente do nosso, um projeto político, e a coisa está clara, quando chega a questão da terra, né, várias questões, a gente vê que a diferença é muito grande, né? Mas é o único que ainda tem ajudado o governo Lula. Então, eles são os porta-vozes aqui no Estado. Se a gente não criar instrumentos para fazer o debate, o enfrentamento, a verdade será a verdade que eles trouxeram, né? Então, portanto, o desafio, Jucimar, desafio lá o companheiro que deve assumir hoje a presidência, o Eradilson, é a organização pela base, tentar estimular a organização de comitês populares de luta, seja físico ou digital, né? Às vezes, hoje muitas pessoas se comunicam mais pelo aparelho aqui do que, às vezes, pessoalmente, então isso tem que ser considerado. Então, a organização de comitês, seja o setorial, o Comitê Popular de Luta da Saúde, o Comitê Popular de Luta dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, enfim,
né? Tem várias formas de organizar e fazer o debate, trazer a reflexão do que está acontecendo em Brasília, para que a gente coloque a nossa versão sobre aquilo, né? A questão do marco temporal, muita gente embarcou nisso, dizendo, não, estão querendo tirar o trabalhador da terra, entendeu? Então, tem que fazer o debate da forma correta, né? E a retomada, amanhã o que tem? O que acontece amanhã no Brasil? Tem uma eleição, não tem amanhã no Brasil? Hã? Os conselhos tutelares, não é isso? Então, essa é uma retomada. Depois só esse espaço não é que foi abandonado por nós, como eu disse, nós passamos por dificuldades. E nesse momento, nesse espaço, as igrejas evangélicas vislumbraram. Quando eu digo igreja evangélica, estou falando do pastor, tá? Não a igreja como doutrina, estou falando do pastor que a comanda. Viram isso uma perspectiva, né, de ocupação de espaço, ainda mais que é remunerado. Porque quando não era remunerado, não tinha. Só quem brigávamos era nós por esse espaço, porque acreditava isso como forma de organização social. Mas depois que passou a ser remunerado, você vê conselheiros que são contra os direitos humanos, conselheiros que são contra uma série de coisas que está na Constituição, né, e que depende. Entendeu? Então, a retomada, a organização do partido, a reflexão sobre esses espaços tem que ser discutida, assim como os sindicatos. Como hoje a gente viu aqui, né, temos companheiros petistas em 2 chapas. Isso é o quê? É falta de reflexão, falta de debate, falta de discussão, né? Com certeza, não estou fazendo juízo nenhum, com certeza a direita vai apoiar uma das duas, né? Já que a direita não conseguiu organizar uma chapa. Eles tentaram organizar a terceira chapa, né? Mas não conseguiram. A CNTE veio, tentou unificar. A CUT Nacional veio e tentou unificar. Não conseguiu. Então, a gente vê, não é aqui julgamento, mas é isso, a falta da reflexão, do debate é que leva, às vezes, a medidas que lá na frente a gente vai se arrepender, mas que é real, né? Que é real, tá? Então, essa questão da organização, eu acho que é isso. O desafio desse diretório que vai tomar posse hoje, ser eleito, tomar posse não, ser eleito hoje, é grande. De cara ele passa pela organização da intervenção do PT de Jaru numa eleição, com a tradição que tem Jaru, né, que já elegeu prefeitos e prefeitas aqui, com sabores e dissabores, né? Então é essa reflexão que tem que ser feita aqui. Então, sobre esse ponto, era isso que eu tinha a expor. Se 2 ou 3 pessoas quiserem se inscrever e falar alguma coisa, o depois, de repente, a fala não precisa ser necessariamente nessa hora. Bom, sobre a formação política dos filiados e filiadas, que é um dos pontos que a Nacional está jogando pesado, eu peço à nossa secretária estadual de formação que faça a introdução do tema. Bom, pessoal, eu vou ficar sentado. Durante esse tempo que a gente assumiu na direção estadual, na executiva, a gente tem ouvido muito que falta muita formação no partido. E a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vê o reflexo da falta de formação que a gente tem também. Durante a pandemia a gente organizou o ciclo de debates, né, aquele momento ruim que a gente não podia se encontrar, mas a gente arrumou um jeito de se encontrar virtualmente
e discutir coisas importantes para essa reconstrução e essa retomada do presidente Lula agora. E agora a gente tem a dupla missão de criar esse sistema nacional de formação. Não que sejam formações que acontecem uma vez ou outra, mas realmente o PT está retomando essa ideia da gente estar ligado aos estados, à nacional, e fazer esse sistema fortalecido. Por quê? Primeiro que a gente está, o Hernani sempre fala, o partido está ficando envelhecido. E como é que a gente vai cooptar pessoas para o nosso partido se a gente entra no partido e fica sem formação? Eu entrei no partido em 2016 e as coisas que eu sei hoje é porque eu fui entrando no site, ou perguntava do Hernani ou da Fátima e eu me passando. E a gente não tem esse sistema quando a pessoa entra. Já teve, há muito tempo atrás já teve a pessoa entrar e ter uma formação e conhecer o que é o Partido dos Trabalhadores. Qual é a nossa missão enquanto petistas, enquanto militantes do partido. Então, a gente tem aí, como eu falei no início, o ano que vem, não só de filiados e filiadas, mas principalmente quem vai ser candidato a vereador. A gente tem que estar muito bem articulado e formado para a gente passar para a população qual é a missão do Partido dos Trabalhadores, que é trabalhar para o povo. Eu escuto muito reclamando também que o povo quer acesso à Minha Casa Minha Vida, o pessoal quer acesso a todos esses direitos, que são o nosso governo, que foi o nosso governo que fortaleceu essas políticas, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, outras políticas de direitos para o povo. Não tem essa consciência de onde vem esse direito. Muita gente acha que é obrigação, mas isso é um projeto político. E é um projeto político que a gente tem pautado dentro da esquerda, dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso também perpassa por nós militantes, estar fazendo essa formação e essa informação também para essas pessoas que acessam isso. Mas para a gente poder trabalhar nessa base, informar que isso, o que ele está recebendo hoje, não é Está na Constituição, mas dependendo da ideologia política do cara que vai estar lá em cima ou da mulher, ele não vai conseguir receber esses direitos. Então, a Secretaria Nacional de Formação está tendo agora, poucas pessoas se inscreveram no estado de Rondônia para a nova formação da nova primavera. Na pandemia teve bastante adesão, muita gente dos municípios participando dessa formação. É uma formação super importante, e mesmo na formação virtual a gente vê que as pessoas que estão lá têm pouquíssimos jovens. A gente está com uma dificuldade gigantesca de trazer a juventude. E aí eu acho que é uma avaliação que a gente tem que fazer no nosso partido. O que a gente tem que mudar para trazer essa galera para a gente? É a nossa linguagem? É o jeito que a gente faz a formação ou não faz a formação? Eu acho que a gente tem uma missão, até para a gente participar da reeleição do presidente Lula em 2026. A gente tem essa missão de trabalhar a nossa comunicação, trabalhar a nossa formação. Eu venho do Levante Popular da Juventude, como muitos jovens que se filiaram ao Partido dos Trabalhadores, veio dessa formação de base. E lá era muito periódico, todo mês a gente tem uma formação Escola Pacheco, Emerson Pacheco, de entender primeiro o que é o capitalismo, como é que se formam as políticas, e tudo está interligado. Então, isso não é diferente agora dentro do Sistema Nacional de Formação, da gente entender como é que é formado o nosso país, as políticas que nos afetam, as estratégias políticas. A gente vê uma extrema-direita muito bem articulada, levando a juventude para eles, e a gente está com dificuldade no nosso partido de renovar o nosso partido. A gente vai passar, e tomara que passamos com saúde, mas o que a gente vai deixar para o nosso partido? Qual é a missão que a gente vai deixar? Qual é a semente que a gente vai plantar na nossa juventude? E aí, a gente estamos preparando, junto com a Secretaria Estadual de Mulheres, um ciclo de formação para os futuros candidatos que vão concorrer às eleições do nosso estado, e também para os novos e novas filiadas. Isso é até uma maneira da gente reaproximar o que a gente um dia já teve no nosso partido, e também é um apelo que eu vou fazer para todos que estão aqui, que se sintam à vontade
para vir fazer parte, a gente precisa formar o coletivo de formação. A secretária de formação não anda sozinha, né? Eu moro em Porto Velho, né? Tenho aí a missão de tocar uma superintendência que é exaustiva. A gente teve 6 anos de desmonte de todas as políticas dentro do Brasil. Não foi só saúde, não foi só trabalhista, foi também de memória, de patrimônio, aquelas coisas que vão atingir diretamente a nossa identidade, aquilo que a gente se percebe enquanto rondonienses ou brasileiros. Então, eu acho que todos os companheiros nossos que assumiram superintendências ou secretarias estão sentindo essa dificuldade de um desmonte de tudo. Então, a gente está tendo um trabalho, primeiro porque a gente tem compromisso com o povo, a gente tem um compromisso com o partido e um compromisso de deixar um trabalho bom. Então, tem sido trabalhoso. Então, eu convido vocês, quem tem essa vocação de participar de formação, quem tem essa vontade de participar, me procurem, peguem meu telefone, para a gente estar formando esse coletivo de formação e para a gente ter pelo menos um companheiro em cada município que possa ajudar nessa missão da gente chamar o povo, criar um calendário de formação periódico, que a gente não fique só, vou fazer na internet porque é mais fácil, mas a gente também fazer encontros presenciais, porque isso daqui fortalece a nossa unidade partidária. No mais é isso. A gente tem, Maria do Rosário tem tocado a Secretaria Nacional de Formação, deu uma renovada lá na diretoria esse ano. Muita gente saiu e outras pessoas novas entraram, mas eu faço um apelo para a gente se estimular para essa formação. A gente precisa não só mostrar o que é o partido, mas o que é uma política de esquerda. É uma política para o povo, né? Uma política que, como foi falado, o Partido dos Trabalhadores é dos trabalhadores. Então, que a gente esteja na ponta da língua qual é a nossa missão enquanto Partido dos Trabalhadores e principalmente fortalecer a base do presidente Lula. Obrigado, pessoal. Tem espaço? 3 minutos. Quero ser bem breve, companheirada, porque o difícil é ser breve. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes que nós deixamos para trás, sempre questionei, foi essa questão da formação, né? Aí a gente vai, depois de um temporada sem formação, meio levada ao vento, a gente pega uma imundícia amarela que veio para esparramar o resto da formação que tinha. Então ficou muito assim. Eu pessoalmente sempre fui até de defesa de se formar realmente um exército paralelo, né? Porque pegar o poder na condição que o Lula pegou 20 anos atrás, eu tive na posse a primeira, fui agora nessa última, na terceira, né? E eu acho que vou mais vezes, com as graças de Deus, vai depender muito dessa nossa mobilização. Então eu penso o seguinte, que eu falava, o Lula, falei com o Ailton, estava lá na porta, o Lula não fica um ano em Brasília, dado a circunstância, mas por que ficou 8, passou para Dilma, ficou mais 6, né, tal, 14 anos, tudo. Por quê? Por causa, eu falei agora há pouco para alguém, é uma árvore forte, enraizada, né, frondosa, enraizada, que não é, eu falei, ele não vai ficar, depois pensando bem, fica, porque o Lula é uma árvore enraizada mais forte, não é qualquer tratorzinho, qualquer cidadãozinho desqualificado que arranca, né, então foi isso, né. E o que acontece? Eu penso que nós temos uma árvore forte, que é Lula, inclusive é uma pena que o presidente da República seja maior do que o próprio partido, dependesse do partido, Lula não estaria eleito, porque o Lula é muito maior, isso é ruim, né? Isso é ruim, porque graças a Deus aconteceu mais ou menos com o Lula, que aconteceu com o Nabucodonosor no sonho dele. Ele falou que ele era uma árvore forte, os passarinhos comiam, ele alimentava as pessoas, no fim foi cortado na raiz, soltou. O que aconteceu com o Lula? Foi lá para a prisão, não ficou o tempo que o Mandela ficou, mas ficou razoavelmente, mas agora brotou, e essa raiz, essa árvore está crescida, está forte, está frondosa, e está dando frutos, os passarinhos e as pessoas. Só que se nós não alimentar essa árvore, quanto maior a árvore, maior é a quantidade de humus que precisa colocar nas raízes dela para ela assim, né? Porque as moléstias, as pragas estão aí aos montes,
que essa eleição daquela imundícia chamada, eu até evito falar, porque a palavra tem que, da nossa boca não pode sair palavra torpe, então nós falar aquela coisa que teve durante 4 anos aí fazendo maior da desgraça, evitar de falar o nome dele, então aí, parece que o número de praga, de vírus e não sei o que, aumentou muito. Então, essa árvore chamada PT, chamada Lula, ela está correndo um risco muito maior. E quanto mais fortalecido está a gente de anticorpos, menos enfermidade a gente pega. Olha que a pessoa que tem uma imunidade baixa, dá um resfriado lá em Porto Velho, lá e o cara já está tossindo aqui, já está tomando antibiótico, já está então assim. Então, essa árvore tem que estar fortalecida e é nesses grupos de formação, eu penso que a gente tem que focar para formar a juventude. Então aí, ó, né? Juventude, então aí, nós, eu chamo a maioria do PT, e eu de mim, é dinossauro, então tem que começar a colocar gente nova, renovar esse sangue, né? Para que essa ideia de PT, que já não é mais um partido, é uma coisa maior, o Lula falou que não é mais uma pessoa, é uma ideia, e essa ideia tem que continuar até para os nossos futuros, né? A futuro da humanidade, o futuro da preservação ambiental, que está uma calamidade. Esse Jaru está fervendo, tá pegando fogo. Inclusive, eu falei na rádio essa semana sobre um problema que eu tive na Câmara de Vereadores essa semana. Aí falaram questão ambiental, eu dei uma ideia, falei, vamos fazer uma pesquisa. O que nós faz com o Joãozinho? Nós colocamos uma estátua dele com um machado nas costas ou com uma motosserra, porque alguém já falou, fez interferência, falou, ninguém tirou tanta árvore do Jaru quanto o Joãozinho, entendeu? E o pouquinho que está aí está aniquilado, que se eu tivesse tempo, o cara ia estar contando um monte de desgraça que espalhou aí e transformado em asfalto. Então assim, né? Já estão mostrando o relógio para mim, eu também tenho um, tá, Leomar? Nem conhece não. Então é isso. O Hernando fez assim pra tu. Então é isso, é o curso de formação, é um dos polos principais, dos pilares principais, para botar a molecada, botar a juventude aí, porque a gente, olha, há um tempo atrás foi Sibiri, depois foi Arnaldo, ontem foi o Rui e tá morrendo, né? E a gente escapa quando é jovem, mas quando fica velho não tem jeito. Então vamos aos grupos de formação, vamos fazer uma moçada forte aí, um exército aí que inabalável, onde vai passando e vai arrebentar. A mesa sempre apanha, mas tem essa responsabilidade, né? Mais alguém? Que fale menos do que o Luiz, tá? Eu acho que Olha, tá falando. Só botar mais perguntas. Eu levantei aqui, eu sou filiada, sou petista 1 ano atrás, né? Eu sou filiada agora, mas 1 ano atrás eu comecei a ser petista, mas eu votei na Dilma. E como ela falou aqui, eu acho que a gente precisa plantar uma semente no coração das pessoas aqui de Jaru, principalmente, que é a nossa cidade. É uma semente do amor. É para as pessoas entenderem que o quê? Eu sou patriota, sou de esquerda, sou patriota, sou feminista, e as pessoas colocaram na mente, foi implantado na mente das pessoas aqui, foi em nossa cidade, que isso é ruim, sou feminista, sou ruim, e não é essas coisas. Eu sou, como se diz, ai gente, como que fala? O pessoal fala tanto, os patriotas. Olha, eu tenho minha família, eu sou casada, sou feminista, sou mãe. Então, como ela falou, a gente precisa de treinamento. Eu me filiei há pouco tempo, mas assim, até hoje eu não tive nenhum treinamento. Tudo que eu precisei pesquisar. Então, se cada um de nós passar o nosso conhecimento, viemos aqui nessa reunião, nós saímos daqui 2, 3 meses, cada um de nós tiver uma pessoa, a gente plantar essa semente de somos bons, queremos o melhor para todo mundo, eu acho que assim, a nossa cidade, no ano que vem, precisamos de mais encontros. Desde o ano passado estou esperando esse encontro. E obrigada a todo mundo, tá? Obrigado, tá? É só isso mesmo. Leomar.
rapidinho aqui. Eu achei interessante isso porque no período da campanha política a gente estimulou vários companheiros que estavam parados, esquecidos. E aí, nesse decorrer desse rebuliço aí da busca da campanha, teve pessoas petistas não filiadas ao Partido dos Trabalhadores que se manifestou, teve coragem de criar problemas. Na verdade não foi ele que criou problema, as pessoas criaram problema com a gente no decorrer da campanha. E uma delas é a Tainã. A Tainã eu encontrei na época num grupo que entrou no... entendeu? Esse grupo, e a gente viu o manifesto dela. É uma coisa do Adilson, que está dentro de um grupo do setor do eleito, que tem bolsonarista, e me colocar no meio lá para ajudar ele. Então assim, a Tainã, depois da eleição, nós estimulando o pessoal, e ela cobrando, e aí vai ter a manifestação, vai ter movimento e tal, mas tudo tem seu tempo também, tudo tem hora, tudo tem um dia para ele fazer. E ela filiou recentemente, e ela que se manifestou no bairro Orleans, né? Lá para poder ter coragem de encarar essa campanha política. E a formação ela é muito importante. Até falei com o Hernani, tem como a gente fazer uma formação antes do encontro do Partido dos Trabalhadores? E aí, Márcio, bom dia. Bom dia. Tempo que sobra do serviço, chega aqui e passa, né? Isso é importante. Então, antes desse encontro, eu tentei ver se tinha como fazer uma formação, mas não tivemos condição. Mas esse novo diretório que vai ser eleito hoje, nós temos a obrigação de mobilizar essa companheirada da juventude para poder, não só a juventude, tem pessoas que são jovens de espírito, né, mas tem coragem de ir para a luta, como muitos, seu Edson, outros mais que não está aqui hoje, para a gente poder organizar o Partido de Jaru dessa forma. Primeira formação para garantir a permanência desse filiado no partido. Porque não adianta eu filiar hoje, sair amanhã, nós temos que ter uma formação decente para poder conhecer de perto essa questão, né? Então era isso. Mais um companheiro lá, rapaz. Ô, Paulo Amaro aí, rapaz. Apareceu! Oi. Bom dia, companheiro. Bom dia. Eu tenho uma questão que é muito interessante, nós temos que fazer mesmo, isso aí já era a questão da formação. Eu sempre me questiono e cobro, né, porque nós sempre, toda a nossa formação, desde nos anos 80, 82, por aí fora, né, há muito tempo, nós sempre focamos aí mais no executivo, nós deixamos o legislativo de fora. O legislativo nós sempre cobramos deles uma coisa que nem tão pouco foram formados para aquilo, ou foram preparados tanto como aquilo. Nós focamos e a gente avançou mesmo. E está aí os exemplos que quantas vezes a gente já ganhou a nível nacional. E até estaduais, em alguns estados, não é o nosso caso, mas dentro da questão do legislativo, do executivo. O legislativo ele ficou fora. E uma das questões está aí hoje, a gente está sentindo na pele, eu venho questionando há muito tempo isso. Nós estamos aqui em Jaru começando a estacar zero, gente. Jaru era para estar. Eu tenho uma amiga minha que falou, chamada Ana Iris. Ela falou, quando eu vim para cá, para o estado de Rondônia, tinha uma vaga para mim em Jaru e eu escolhi Pimenta Bueno. Foi a minha... Nós só conseguimos eleger uma vereadora. Lá em Jaru sempre, né, vocês estão lá, é prefeito, é vereador, é deputado, e a cidade cresce. Lá é diferente. Eu moro num campo lá, tem mais de 20 anos e está do mesmo jeito. Ali em Pimenta Bueno. E parece que não, mas a força política, a discussão política, ela faz a coisa andar, porque não tem outro jeito. Todas as questões nossas, elas são políticas. Desde você casar ou não casar, fazer, ou criar gado, ou burro, ou vaga, ou porco, qualquer coisa, estudar, se formar, avançar. Mas nós deixamos os legislativos a mercê de cada um fazer o que quiser. E tem uma coisa interessante que eu lembro muito bem do Daniel Pereira. Ele falou, gente, vocês não sabem o que é se eleger. A gente se elege hoje, o problema está ali do outro lado da rua para a gente resolver ainda até antes de tomar posse.
E nós sempre queimamos, eu digo que eu já fiz isso e peço perdão todo dia que eu me levanto, de queimar companheiros. Nós temos um poder tão grande de desmontar qualquer um, vereador, deputado estadual, que eu vou te falar, é uma beleza, parece... Não é só aqui, em todos os cantos que eu olha, Machadinho, todos os cantos que eu vejo. Então é muito complicado, que eu acho que a direção estadual, a nacional, tem que puxar uma discussão mais ferrenha em cima do legislativo, porque nós não sabemos nem o que faz nem se fazer, porque eles estão estruturados. Um exemplo, na minha época de Sintero, nós elegemos 3 deputados estaduais, senador, deputado federal. Hoje não tem um para representar no estado. O que foi feito? Nada. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Eu estou só assim, chamando a atenção, que é uma coisa que me preocupa muito. Obrigado e um prazer rever todos os companheiros aí. Mais alguém? Mais alguém? Vamos passar para outro ponto. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vou bater uma. Bom, acho que foi a Aline teve mais sucesso do que eu, porque conseguiu provocar, né? Mais bonito. Ela é mais bonita, eu sou mais bonito. A Fátima diz isso. Esse A é o Fátima ver- Cleide diz que eu sou o cara mais bonito. Esse é o verdadeiro convencido. Olha só, acho que foi legal e acho que depois no final acho que dá para abrir de novo algumas. Nós temos 2 pontos aqui. O próximo agora é desafios e avanços do governo Lula. Como diz, nós temos agora 9 meses, né? 9 meses de governo, e na época foi feito um balanço do primeiro semestre do governo Lula. Se a gente considerar, e olha, vocês lembram, em 2003, quando Lula assumiu, ele pegou um governo que, por mais que ele discordasse, mas, né, era um governo no campo democrático, né, então a gente conseguiu conviver, tanto é que a gente disputou várias vezes e ia para casa com a certeza de que poderia, daqui a 4 anos, disputar de novo, né? Se a gente perdesse essa, a gente não teria essa certeza, né? E vocês lembram que em 2003 nós passamos o primeiro ano praticamente fazendo o quê? Tendo que arrumar a casa. A casa Lula resolveu da dívida. Eu lembro o Fernando Henrique já tinha 50 bilhões já engatilhado de empréstimo no FMI. O Lula falou: não, segura aí, não sei se eu vou precisar disso não. E fez depois o que fez, ao contrário. Não só pagou a dívida, como viramos credor. Nós hoje emprestamos dinheiro para quem precisa pelo Banco Mundial, né? Então é isso. Só que esse ano o Lula, eu costumo dizer que o bicho é tão, acho que leva 200, 300 anos para nascer uma pessoa igual. É iluminado. Acho que aquele dá conta com ajuda especial lá de cima, né? Com certeza. Porque não agora. Então o que o Lula fez? Ele aproveitou o patrimônio político de quem ganhou a eleição e começou com o quê? A PEC da transição. Ele constrangeu o parlamento, estava em final de mandato, e aprovou uma PEC que possibilitou que ele começasse governando, não só arrumando a casa. E com isso ele pode recuperar vários programas que estavam totalmente parados há 6 anos, desde que a Dilma saiu. Bolsa Família, que virou uma ferramenta de compra de votos, que virou um auxílio e não um programa, voltou a ser programa.
Porque a diferença entre o auxílio e o programa é o quê? O programa tem contrapartida. O programa tem contrapartida. O que é? Filho na escola. Filho na escola, carteira de vacinação. Entendeu? Isso aí, o que significa isso? Juliano, que é médico, o que significa uma criança que tomou todas as vacinas, né? Uma criança que vai regularmente ao médico, o que significa de economia para o Estado, né? O Pedro também trabalha também na área de medicina, não é psicólogo, né? Mas também trabalha, né, na questão de... O que significa a criança na escola? Porque, vamos falar claro, tem algumas gerações que praticamente estão perdidas. Você às vezes, alguns pais, até pela condição de vida, é difícil até recuperar. Mas tu não pode deixar que a criança vá pelo mesmo caminho. Então, na medida que você dê educação, dê formação, você pode salvar essa geração. Você pode dar uma outra perspectiva de vida para essas pessoas. Então, o Bolsa Família, diferente do que dizem os adversários, não é uma coisa assistencial meramente. É um programa de reestruturação da sociedade mesmo, né? Não é à toa que todo o esforço para aumentar o valor. E é só depois analisar, quem tiver paciência de pegar e ver, análise dos resultados do Bolsa Família. Quantas pessoas foram lá e disseram, não preciso mais, né? Não preciso mais. Eu estruturei, hoje eu vivo da minha cabra que está dando leite, que do leite eu estou fazendo o queijo, e com o queijo eu estou sobrevivendo. Entendeu? Isso no Nordeste, então, isso é muito forte. Muito forte. Então, nesse pouco tempo, a gente conseguiu devolver a esperança a muita gente. O Minha Casa Minha Vida, com mudança radical, aumentando um pouco, vai aumentar a faixa de renda para que pessoas da classe pobre, mas alguns gostam de dizer que são classe média baixa, né? A chamada classe média, que tem um salário menor, que estava fora da faixa do Minha Casa Minha Vida, né? Mas também não consegue no mercado e pegar empréstimo para comprar casa, então 30%, 40% do seu salário é consumido às vezes com aluguel, né? Então essas pessoas também terão acesso. E ultimamente agora foi tomada uma medida que essa foi radical, mas que as mulheres que têm Bolsa Família e têm Minha Casa Minha Vida, é dela a casa, é dela, isso é dela, entendeu? Isso é a política de distribuição de renda, gente. É isso que nós estamos fazendo e é isso que a gente tem que ter muito orgulho. Então eu diria o seguinte, tem uma série de questões aqui, eu vou tentar destacar algumas, mas de cara eu já coloco o desafio para o novo presidente, para a nova direção, de divulgar isso, pegar o arquivo disso em PDF que está disponível e distribuir para o maior número possível de filiados, para que eles tenham ferramenta na mão para fazer o embate no dia a dia, né? Eles possam enfrentar, dizer o que nós estamos fazendo. A Igreja Católica tem mais de 2000 anos, não é isso? A gente já vê. Qual é o rito da nossa igreja? Quantas vezes o Bandeira já não falou sobre o mesmo salmo? Quantas vezes o Bandeira já falou sobre o mesmo versículo dos evangelistas, né? Então é o que? A repetição, é a oralidade, é a narrativa, é que constrói o pensamento. Nós acho que tivemos um erro muito grande lá atrás. Nós achamos que bastava fazer, que todo mundo ia entender. Bastava a Aline ir para ter acesso, ela que não tinha condição de pagar uma faculdade, de ter acesso à universidade, que ela ia reconhecer. Foi um governo democrático, popular,
no governo petista que eu consegui isso, foi só nesse governo. Lê do engano, né? Somente na área desse moço aqui, de medicina, onde poucos, ele, o Edemar, enfim, são pessoas que furaram a bolha, mas a maioria da categoria é o quê? São filhos de classe média alta, porque quem é que pode pagar 10 mil reais de faculdade por mês para um filho? Alguém aqui pode? Se pode, graças a Deus, mas é difícil. Não fosse, às vezes, estudar numa faculdade, né, particular ou um esforço incomensurável dos pais, não teria condição de fazer. Eu digo porque eu sou fruto disso. Eu só pude fazer minha engenharia porque era uma universidade pública, senão não teria condição. E eu era motivo de chacota, porque eu entrava na sala de aula com minha marmita térmica na mão, entendeu? Então era o único que não tinha carro na minha turma. Então hoje você vê o acesso, e no entanto, na área do Juliano, até por essa questão cultural de que só quem tinha acesso, assim, a grosso modo, eram os ricos, o cara, na medida que ele se forma médico, ele acha que ele não é mais da classe trabalhadora, ele é outra coisa. Tanto é que é difícil, quando a gente vê um médico numa reunião do PT, um psicólogo numa reunião do PT, é uma coisa rara, né? É uma coisa rara, né? Então, essa questão ele tem que dizer no dia a dia, tem que mostrar, dentro de casa, às vezes o próprio filho. Tenho um amigo lá em Porto Velho, que quase deu separação. O rapaz, ele é filiado antigo, filiado interno, porque ele é PM, ele não pode ser filiado legal, e a mulher dele fez medicina graças ao FIES, e virou bolsonarista. Aí ele olhava e disse: na cara, minha filha, mas você nunca seria médica na vida se não fosse o governo Lula, e você ainda vota contra o Lula, entendeu? Mas é isso que eu digo, as pessoas, a coisa não é automática. Às vezes a pessoa que está fora, que observou, aquele consegue entender e aderir, mas às vezes o beneficiado não consegue perceber. Então a luta se dá no cotidiano, é dentro de casa, é no trabalho, né? É no clube, e onde a gente estiver, o embate tem que fazer de forma fraterna, de preferência com números, porque contra a irracionalidade é difícil, né? Você vai vir uma coisa emocional, simplesmente. Você tem que botar números, mostrar qual a diferença do teu governo para o nosso. E aí, chamando a atenção, tem uma ferramenta no site do PT, que todos têm acesso, todo filiado tem, chama-se Casa 13, né? A Casa 13. Ali tem muita informação, inclusive sobre o município. Não sei se já conseguiram botar informação do atual governo, mas do governo Lula e Dilma passado, se houve alguma realização aqui em Jaru, você vai abrir lá e você vai ver os números, o número do Bolsa Família, o número de Minha Casa Minha Vida, as obras de infraestrutura, tudo isso está lá, tá? Então, eu diria que a retomada do Mais Médicos é uma vitória, quer dizer, e a classe médica não quer que venha um médico de Cuba, então assuma lá os lugares onde a gente precisa. Se não tiver, a gente vai ter que chamar de fora, né? Entendeu? Então é isso, vamos dar preferência ao médico formado aqui no Brasil, tudo bem, mas nós não vamos ficar sem médico nos grotões só porque o médico brasileiro não quer ir para o grotão, né? Então é isso. Os programas de ação na segurança, com medidas que incluem controle de armas, quantas armas já foram tiradas? Ainda tem muitos CACs aí armados, muita gente armada, e a gente sabe o que significa arma na mão de um despreparado, na mão de um desequilibrado, né? Quantas vezes eu me lembro mesmo aqui, caramba, nessa BR aqui,
só pelo fato que eu andava no carro dele, estava todo plotado, dele ou do Edemar, e o pessoal botava o braço para fora com revólver. A nossa, próxima cena tinha que diminuir, tinha que deixar aquela alma penada embora para poder não ter nenhum problema. Teve momentos que na campanha da Fátima a gente teve que girar, né, Leandro? Uma vez lá em Novo Horizonte, nós íamos atravessar Novo Horizonte para Alta Floresta, tivemos que tirar a plotagem do carro, porque nós íamos passar 20 e poucos quilômetros numa estrada de barro, deserto, porque senão estava arriscado a gente ter problema de segurança. Então, nós temos hoje um ministro preparadíssimo, um ministro que tem feito o enfrentamento sem descumprir 1 milímetro da lei, e ele vai colocar toda essa bandidagem atrás da grade, né? Então vai punir a todos aqueles que de fato cometeram crime, não da forma como eles fizeram com a gente, mas na forma da lei, na forma da Constituição, né? O PNAE, né? O PNAE que volta e que realimenta também a expectativa, né? Do próprio trabalhador, do pequeno agricultor, né? Para poder escoar sua produção, vender. Os programas hoje garantem, se somar os três entes federativos, né? Os 3 entes federativos, pode ter uma renda de quase 4 mil por mês, se ele conseguir colocar. Então isso dá uma perspectiva para o agricultor de retorno muito interessante, né? O retorno do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, voltar. O Brasil já foi uma das principais indústrias do mundo. Hoje nós estamos em, se eu não me engano, 40º ou 59º lugar na questão da indústria, né? A própria questão da tecnologia, da digital, nós já tivemos lá na frente. Nós hoje estamos em 59º lugar em países com tecnologia da informação, né? Então, a questão da participação popular, né? O retorno da participação popular, a gente até perdeu até o cacuete da participação popular, né? E no entanto voltou o PPA. Nós tivemos aqui mais de 1.000 pessoas em Porto Velho discutindo, apresentando propostas, com a presença do ministro, né? Do ministro da Secretaria-Geral, enfim. Bom, o Desenrola Brasil colocou de novo quantas pessoas, possibilidade de novo de poder ir no mercado, pegar um empréstimo, resolver o problema da sua casa, do seu carrinho, da sua moto, que às vezes estava parada, né? Então, uma série de questões e que visa o de baixo, né? O governo do presidente Lula não pode ser diferente do que apoiar, fortalecer os de baixo, né? Que são esses que não só deram sustentação ao Lula, mas são esses que vão garantir a continuidade de um programa. Vídeo Nordeste, né? O Nordeste tem dado essa sustentação, né? O Nordeste tem sido muito. Então eu ficaria por aqui mas com essa orientação, viu, Adilson, de que seja distribuído o máximo possível e feito os debates, né? Seja através da formação, seja através de plenárias permanentes, de debates temáticos. Vamos usar, nós temos vários superintendentes, apesar de o pessoal ter reclamado que nós estamos um pouco baixo aqui. Lógico, lembrando que em Rondônia nós não fizemos um deputado. O PT não fez um deputado, nenhuma deputada federal, né? Nós é uma estadual. Pela segunda vez o PT
o PT elege apenas um deputado, quando desde 86 a gente elegia no mínimo 2. Isso também é sintomático, né? Então, é logicamente que o espaço político administrativo está sendo distribuído na expectativa de votação, de que alguns deputados venham a votar com o governo Lula. Então, nós temos alguns espaços. Eu estava conversando desse com o deputado do Alagoas, lá tem deputado federal, o governo Paulão, e, no entanto, ele só conseguiu nomear 2 superintendentes até hoje. Nós temos 6 ou 7 já aqui, né? Então, o que eu digo, Adilson? Vamos pegar esses superintendentes e trazer para cá, lógico, dentro da agenda deles, dentro da possibilidade deles, trazer, vamos fazer, um dia vamos discutir sobre patrimônio aqui. Aí está aqui a nossa secretária de formação, que também é superintendente. Vamos discutir sobre a questão da saúde. Tem o Cid Orleans, que é o superintendente do Ministério da Saúde aqui. Vamos discutir sobre a questão agrária. Tem o companheiro Gervano, que é do MDA. Vamos discutir sobre cultura, né, Josinho? Tem a companheira Fatinha, que é a superintendente. Vamos discutir sobre condições de trabalho. Vamos fazer um debate sobre condições de trabalho, sobre o muito trabalho, enfim. Nós temos a companheira Tereza Janete e o companheiro Juscelino, lá na Superintendência Regional do Trabalho. Né? A 364 está matando milhares de trabalhadores, o diretor do DNI, a gente discute isso aí, que continua a mesma coisa no governo. Então, tem que discutir isso. Tem tido alguma mudança já, o esforço para aquela obra histórica que todo mundo lembra. Todo ano era feito obra para daqui a 2 meses acabar, em Itapuã. Está sendo feito agora uma obra de fôlego, uma obra realmente que visa resolver. Tem o debate da duplicação da BR. Eu diria, eu tenho minhas dúvidas, entendeu, sobre isso. Acho que alguns trechos tem que ser, que para mim o problema não resolve duplicar, porque os caminhões de soja vão continuar passando por ela, vão continuar destruindo o asfalto, porque eles botam acima do peso autorizado, excesso de carga. Então, por que não retomar um projeto ferroviário para jogar, para escoar? O ideal é que a gente acabe com essa soja aqui, né? Quantos empregos gera aqui para Jaru essa soja? Só o cheiro do danado. Não é? Entendeu? Gera demandas hospitalares, câncer, né? Pessoas que pegam. Então, isso gera, entendeu? Então, é isso, que a gente tem a mania de alargar, estimular cada vez mais carro na rua, ao invés de, se eu quiser sair daqui agora para Porto Velho, quanto tempo eu tenho que esperar um ônibus às vezes? Entendeu? Transporte coletivo, como é que é isso? Então tem uma série de coisas que tem que ser debatido, senão a gente acaba pegando a solução mais fácil, né? A solução mais fácil. Então isso tem que ser fruto. E a pouco de um helicóptero para todos. Então é isso, gente. Eu fico aqui porque senão a gente teria o dia todo só para falar do que já foi feito, tá bom? E aí eu queria para a gente passar e bem na hora de passar para o último ponto, que é a questão do planejamento para as eleições municipais, tá? Como eu disse, era importante para a gente fazer uma fala aí de análise, uma análise de conjuntura municipal, para a gente estimular essa. Claro, essa discussão aí. encaminhamento. Então, como eu falei, nada aqui é conclusivo hoje, mas encaminhamentos têm que ser tomados para chegar aonde vocês querem, aonde o PT de Jaru quer chegar, né? Então, eu acho que ao final da conversa hoje aqui, que esse ponto vai começar,
no mínimo ele tem que sair com uma orientação de um planejamento. Já aqui, começar a levantar quem são aqueles que estão colocando o seu nome à disposição, sua cara tapa para as eleições, né? Começar a levantar isso, né? A Aline falou da necessidade de pegar essas pessoas que estão com disposição, com vontade, e dar formação, né? Formação política, para que a gente não tenha o dissabor de ter o que a gente tem hoje. Nós temos 15 vereadores. Chegamos a 52. Mais 66. Tivemos 15 vereadores e alguns deles não votaram no próprio partido. Votou no Lula, tudo bem. Votou, às vezes, num deputado federal do PT, para poder ter alguém que defendesse a não expulsão dele do partido, mas para estadual votou fora do PT. Entendeu? Isso, para mim, alguns pode ser por outras razões, mas é comum a falta de clareza do que é um partido político, do que é um partido como o PT, né? Então, esse debate tem que ser feito para que depois, quando o partido tiver que tomar uma atitude, ele não diga que não sabia, que foi enganado, né? Então é isso. Então, eu acho que vale a pena alguém fazer essa contextualização aqui, o Leomar, o Jucimar, da questão municipal, e a gente abrir então esse debate. Quem é que iria fazer isso? Olha só, vocês sabem que nós participamos da gestão aqui municipal no mandato da Sônia, e fui secretário municipal de educação aqui no município com muita dificuldade, mas tive a honra de ver nossos frutos que estamos, nós buscamos estar aí funcionando, não é? E na época tivemos muita dificuldade para fazer acontecer o projeto que gostaríamos, mas nós planejamos antes um plano de governo para executar algumas ações aqui no município de Jaru. Vou falar especificamente da área da educação. Quando nós saímos da educação do município de Jaru, quando saíram com nós, na verdade, né? Nós já tínhamos realizado mais ou menos quase 50% do que a gente previa a realizar dentro do plano de governo. Além, desde uma simples compra de um liquidificador para a escola, até a construção de salas e quadras poliesportivas no município de Jaru, nós tínhamos colocado no nosso plano de governo, compra de ônibus e tudo mais. Eu estou falando isso porque muitas coisas que nós fizemos desconstruíram aqui no município de Jaru. E nós não tivemos parlamentar nesses últimos anos aqui em Jaru para fazer uma defesa especificamente da educação. Estou falando que eu sou da educação. Nós tínhamos creche prevista para construir em Bom Jesus, creche prevista para construir em Tarilândia, e teve nenhum vereador que levantasse a voz para atender aquele povo lá de Tarilândia, principalmente. Chegamos até a fazer a terraplanagem do local em Tarilândia. Fizemos um levantamento em Tarilândia que tinha 150 crianças do pré-escolar, desde o berçário até pré-escolar, precisando. Nós alugamos um prédio da Assembleia de Deus lá em Tarilândia, foi o único que encontramos para poder atender o pré-escolar, porque a escola José de Souza não atendia. Eu estou falando isso para chegar ao ponto que nós precisamos nos mobilizar enquanto vereadores aqui no município de Jaru. Aqui em Jaru nós demos início a 2 creches aqui em Jaru, com terraplanagem, com licitações, que foi a que foi construída para a infância. A creche Tanha Barreto, chegamos a fazer o projeto. E hoje a gente vê nenhum vereador defender a nossa causa, a causa do povo desse município. E é por isso que chama atenção daqui da gente fazer uma nominata para o ano que vem, para poder levar a voz do povo para aquela Câmara. Só tem a voz do Luiz Sato.
é o único que vai lá na Câmara de Vereadores, que briga e o povo chama a polícia para tirar ele de dentro. É desse jeito. E aí é o seguinte, e às vezes nós ficamos querendo mobilização, mas eu não me mobilizo. Eu não mobilizo a minha família, não mobilizo meus filhos, meus netos, não consigo mobilizar, mas eu quero que alguém faça. E isso vai acontecer se a gente não fazer isso, né? Nós vamos vamos legitimar um diretório hoje, Liana, para a gente estimular. Se tiver um diretório estimulante, a companheirada, a militância, dificilmente consegue colocar vereador na Câmara. É por isso que nós temos compromisso, Luciano. Nós temos compromisso de fazer um partido diferente aqui no município de Jaru. Vocês sabem o que eu sofri aqui no município de Jaru. Perdi meu emprego, fiquei afastado da política, mas a política não ficou afastada de mim. Mas eu percebi, o Robin Stacão falou muito bem isso. Jaru, o servidor público não tem voz. Tem ninguém para defender eles. Ninguém. Acabou com o sindicato nosso. O prefeito está aí. E aí, se a gente não mobilizar agora, nesse período para frente, não faz sentido a gente formar um diretório aqui no município de Jaru. E aí nós vamos ter um fracasso no governo federal para as próximas eleições. Então por isso que na composição do diretório aqui, porque nem todo mundo quer fazer parte do diretório, mas nós conseguimos formar um aqui em Jaru. Para os próximos anos a gente ter um governo mais forte, mais resistente. Eu sempre também entendi aqui, foi o Paulo Amaro falou sobre a questão de focar no legislativo, porque o legislativo faz a diferença. E quando é mulher do PT, negra, a Câmara não respeita. Se for negra do PT e mulher, é pior a situação. Ou preta, que é a nova, que é o correto. E aí, meu amigo, uma Câmara machista, né? Você não consegue governar que presta. Tivemos dificuldade interna? Tivemos. Mas o pior de tudo foi o problema da corrupção. É a corrupção que estava querendo corromper a nossa gestão. E nós não conseguimos porque nós peitamos, né? E hoje, muitas coisas que eu estava falando que nós construímos aqui no Encontro Secretário de Educação, por exemplo, hoje está o IFRO ali, hoje está a EFA, hoje está o Sistema S aqui em Jaru. O Robert ajudou a fazer o plano de governo. Agora que eu estou lembrando, Sistema S aqui em Jaru. Foi a maior dificuldade, tivemos que fazer audiência pública para poder conseguir essas áreas para essas instituições. Eu lembro que nós fizemos uma reunião com os empresários de Jaru ali na Secretaria de Educação. O senhor João Gonçalves estava lá, o Chico da Nova Lá estava lá, e nós trouxemos aqui o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o SENAC de frente da Caixa, o SES lá atrás do estádio e a EFA lá funcionando. Então, e hoje o que nós construímos de compra de ônibus, olha só a primeira coisa, para fazer o transporte. Ô gente, você não tem noção do que eu falo com raiva da situação. O que está acontecendo com o transporte escolar hoje aqui no município de Jaru, que não tem ninguém que fala, mídia nenhuma fala. Para não falar, sua mídia fala. Eu ia pecar aqui, enquanto eu acompanho você lá. Gente, o que está acontecendo no município de Jaru no transporte escolar? O nosso caso é fichinha, e que nós não devemos. Não tivemos nenhum problema em participação no crime, mas fomos condenados. Fomos condenados. Condenados a perder o emprego como perdi. E a Sônia também. Olha só, o transporte escolar ele tirou de 16 anos, que foi o caso que aconteceu com nós, que fomos condenados, foi para 18 anos, trazendo prejuízo ao erário público. Aí sim é o prejuízo ao erário público. Aí sim é o prejuízo ao erário público. Os alunos, a pior educação de todos os tempos que Jaru já teve. Nem das gestões antes da Sônia é tão ruim como agora. Está entendendo? E não tem ninguém na Câmara, cara. Tem os professores na Câmara, 2 professores. Tem ninguém para defender a voz, para defender a defesa desse povo. Então, olha só, nós precisamos de ter nominado este ano, para que começar a construir esse ano, para o ano que vem. Não adianta a gente chegar aqui e falar, Luci, sai candidata para cumprir a cota de mulheres. Assim não funciona. Aí eu chamo a Tainã, vem cá, a Jandira, vamos completar.
A comadre Maria Lúcia, vamos completar aqui a Rosa. Olha, se for para ser desse jeito, eu não sirvo para ser estar no diretório. Não vou servir. Então, por isso, nosso diretório tem que ser atuante aqui no município de Jaru. Para a gente estar mobilizando, conscientizando, formando esse pessoal, interagindo, trazendo informações que talvez você não tenha, mas eu tenho, outro tem, não tem, e a gente vai construindo o partido aqui em Jaru bem informado. Então, o partido não pode ficar achando, na hora de lançar a candidatura, pegar a mulher igual laranja, igual fez lá o Nicolas, está lá fazendo lá em Minas Gerais, né? Então, assim, nós precisamos organizar, trazer mulheres para o partido. Não é para servir só para ser candidata, não. É para ser candidata, ser consciente, trabalhar juntos. Não é só para ser, não, vamos pegar, né, comadre? Sai hoje para a gente poder cumprir aqui, fechar. Isso não dá. Então nós precisamos organizar, tá bom? Muito bem. O Hernando nem organizou. O Hernando não viu não, mas eu me inscrevi aqui também, tá? Tô com a caneta na mão, então foi fácil. Luiz também está se inscrevendo, Luiz? Mas é bico? Vou tentar aqui ser breve aqui, nos 3 minutos. O Leomar tocou, né, em alguns pontos, assim, realmente aonde a ferida mais dói, né? A gente fala muito de nominata, a gente fala muito nas cotas, e a gente percebe, né, essa dificuldade, né, inclusive nossa, né, muitas vezes dos companheiros. Não é para puxar a orelha de ninguém, mas tem muitos companheiros aqui que não conseguiram trazer as companheiras para o encontro, né? E isso é ruim, né? Então a gente tem que começar, né, a fazer essa leitura dessa cartilha a partir da nossa casa, né? Vamos tentar buscar, vamos trazer, vamos convencer. Esse é o nosso papel, é o papel de convencimento, né, para aquilo que nós queremos, né? Eu vejo também que já é hora, né, para a gente começar a fazer um levantamento verdadeiro de nomes, buscar aqueles companheiros que ainda estão na dúvida, que ainda estão em outros partidos, que são admiradores do PT, está querendo voltar para o PT, para que venham logo, né? Vamos construir um projeto junto com esses pré-candidatos, porque a gente tem que construir um projeto para eles também, porque a gente não pode deixar eles soltos. Nós temos que dar embasamento legal para ele assumir uma cadeira lá na Câmara também, porque senão depois que ele ganhar, vai acontecer igual os demais. Então, assim, alguns outros que já passaram, os demais não, alguns outros que já passaram por lá. Mas a gente sabe que nós tivemos vários companheiros na Câmara, né? Nós fomos bem representados, tivemos muito êxito. É claro que as falhas sempre tem, mas graças a Deus a gente conseguiu sempre estar com um representante na Câmara. Só não dessa vez, infelizmente, não foi possível. Infelizmente, o bolsonarismo ainda, aqui no município de Jaru, ainda prevalece, né? Não adianta a gente querer que não, a gente está na frente aí dos movimentos sociais, a gente sabe disso, mas lembrando que dentro dessa proposta nós temos que fazer um projeto para Jaru. Temos candidato a prefeito? Não. Podemos construir? Podemos. Tem outros partidos já chamando a gente para conversar. Vamos sentar, vamos conversar, vamos organizar, vamos montar um projeto verdadeiro daquilo que a gente quer para Jaru. O Rob foi feliz aqui na fala dele e é por aí, né? Já tivemos algumas conversas. Pedi um tempo, que aguarde, nós vamos reestruturar a nossa executiva, a gente vai começar a dialogar assim, já temos partido aí, já querendo conversar com a gente, para a gente sentar com tempo, né? Porque a correria, infelizmente essa correria nossa, faz com que a gente não programe, a gente não projeta, né? Eu estou falando por esse encontro aqui, as correrias que a gente teve para organizar isso aqui, e mesmo assim, a maioria das pessoas que a gente contactou, infelizmente, não puderam vir. Então, assim, isso são forma desorganizada, né, que a gente sabe, e por isso a gente vê no reflexo aqui hoje nesse encontro.
Então eu queria finalizar aqui, voltando um pouquinho também na formação política. É isso, né? A formação política, ela é necessária e ela tem que ser permanente. Para isso, né, eu sempre assim, no grupo do PT, tudo aquilo que vem, que é de interesses do nosso filiado, eu tenho sempre contribuído e colocado à disposição. Infelizmente a gente sabe que poucos têm o tempo ou a vontade de ir lá abrir e tentar se inscrever e dentro daquelas normas que o PT tem, né? Então, abaixe lá a área do PT, lá no site do PT, a área do PT, cadastre lá. Você tem tudo o que você precisa do PT lá. Então, assim, falta um pouquinho mais de vontade nossa, né? Tirar um tempo. Hoje todo mundo tem um aparelho celular na mão, né? Com internet. Então é muito fácil para a gente fazer isso. Então eu espero que nós saiamos daqui com compromisso, né? Eu me comprometendo desde já, e queria que toda a executiva se comprometesse para a gente tirar tempo para o partido, tirar tempo para a gente planejar e fazer uma coisa bonita da agora para frente. 2024 está chegando, é amanhã, então nós temos que nos preparar hoje, tá bom? Para nós ter uma qualidade de candidatos e um projeto bonito para o nosso município de Jaru. Obrigado. Tem mais 2 inscrições. Eu pediria que na fala do próximo agora, que é o Adilson, que a gente encerre as falas por causa do tempo que foi definido aqui, meio-dia, e já chegou, tá? Então, o Adilson. Bom dia, companheiros, companheiras. Bom dia aos companheiros aqui de Porto Velho, né? É um prazer, uma honra estar com vocês. E eu, prestando atenção, né, na fala de cada um de vocês, né, pude perceber a angústia, né, que nós vivemos, a realidade em que nós estamos inseridos. E considerando a nível nacional e até mesmo fora, né, do nosso país, a falta de consciência de classe, né? Quando o companheiro relatou que enquanto era estudante, né, ele era um dos poucos que estava ali e que de certa forma era ridicularizado. Por quê? Porque não correspondia àquela classe dominante e que tinha acesso à informação, à educação. Eu passei por isso, Eu não esqueço do dia em que o meu professor de antropologia entrou na sala no início do curso e ele ficou 5 minutos olhando na cara de cada aluno e todo mundo ficou agoniado. Ô, professor, por que você está parado olhando? E ele disse assim, e eu fiquei imaginando o que esse professor vai falar. Antropólogo, né? O que ele vai falar? Ele disse assim, depois de muito tempo ele olhou e falou assim, temos 2 representantes. Aí eu parei, olhei para a turma, 45 alunos de psicologia, a grande maioria mulheres, mas tinha 2 negros na sala, 2 pessoas de cor preta, e era isso que ele estava olhando. Então, consciência de classe é você ter consciência da sua origem, saber as condições em que você, né, cresceu, desenvolveu, né? A classe trabalhadora no Brasil é uma classe que necessita, que precisa de um acompanhamento, de um apoio permanente. E quando nós observamos, né, as mídias, os grupos que nós participamos, eu consigo encontrar isso, a falta de consciência de classe.
A grande maioria do trabalhador, ele não tem consciência de que ele está sendo explorado, de que nós estamos retornando, estamos regredindo, e o trabalhador está passando por um processo de exploração, de violência e adoecimento da sua saúde mental. Ele está perdendo a sua saúde mental. Mas poucos conseguem entender que um partido preocupado com a saúde, com a vida, é esse aqui. Eu comecei a trabalhar a minha carreira profissional, foi aqui em Jaru, 2003. E eu vou dizer a vocês, em 2003 eu não tinha perspectiva. Eu saí de uma universidade pública em Maringá e não sabia o que fazer da vida, porque não tinha espaço. Se não tinha espaço para entrar numa universidade pública, não tinha oportunidade de trabalho. E aí sabe o que acontece? A maravilha, entra aquele senhor que hoje nos governa. Dentro de 6 meses faltava assistente social, faltava psicólogo, faltava pedagogo e profissional da administração, porque aquele senhor estava criando o Sistema Único de Assistência Social. Quando eu paro para pensar, apenas isso já era uma revolução dentro de um país como o nosso. Um país que tem uma história de exploração, de violência contra os povos nativos, os naturais, os indígenas, e um país que tem uma história de violência de quase 400 anos, explorando o serviço da população africana e a população negra. Essa história a gente precisa discutir com as pessoas, a gente precisa conversar para que eles tenham consciência. Qual é a nossa origem? Como é composta a nossa população? Qual é o pensamento de quem está dominando? E às vezes as pessoas não percebem. Eu comecei um trabalho no antigo Sentinela. Sabe, alguém conhece o Sentinela? Ou já ouviu falar de Sentinela? Sentinela era um programa para tratar vítimas de abuso sexual. Uma criança era abusada sexualmente, não tinha atendimento. Vai fazer o que com ela? Não tinha, ninguém não se tratava. Não existia tratamento para isso. Hoje, se vocês forem aqui na Ceará, existe o CREAS, Centro de Atenção Especializado de Assistência Social. O que faz lá? Atende crianças vítimas de abuso sexual, atende mulheres vítimas de violência doméstica e violência sexual, atende população LGBT, atende pessoas vítimas de violência racial. Gente, isso não existia no Brasil. Eu passei 15 anos trabalhando e participando desse processo. A população não consegue enxergar, não consegue ver. E aí, quando chega na hora de escolher um representante, quem que eles escolhem? Aquele que menos faz, aquele que não pensa no projeto político para o país e que pouco está preocupado com o futuro da população. Então a gente precisa trabalhar, e esse, eu acredito, eu entendi bem o desafio que nós temos, que é não só oferecer para essas pessoas, não é apenas você ir lá e dizer, ó, isso aqui, né, esse serviço é para vocês, ou é para tal população, mas a gente precisa definitivamente pensar nesse processo de conscientização, tomada de consciência, ter consciência. Escuta, qual é a minha origem?
Eu venho de uma família de pessoas que precisaram dedicar o seu tempo, vender o tempo. Quem não tem capital, o que faz com o tempo? O tempo é a coisa mais sagrada, porque é a nossa vida. O que a gente precisa fazer? Vender. A gente vende o nosso tempo, que era para estar com nossos filhos, com a nossa esposa, com a nossa família. É o tempo, e ele vai passando, e quando você vê, passou-se a vida. E o trabalhador, o que resta? O que resta? Se passou o tempo e não foi valorizado, ou ele não se cuidou, resta sofrer as consequências, né, de uma vida de exploração. E a gente precisa no dia a dia, eu acredito que esse é o grande, né, objetivo, né, do partido, e cada dia mais nós precisamos pensar na população, nesse processo de conscientização. E eu não esqueço quando mudou, entrou esse governo, né, desorganizado. Eu ainda participei da transição e alguém mandou uma informação de que eles tinham 24 horas para aceitar uma verba, um dinheiro, e eu fiquei olhando assim, 24 horas. Quando era o governo Lula, lançava-se um edital, informava o prefeito, informava o Ministério Público, informava o sistema judiciário do local. Todos sabiam que tinha um serviço para ser executado. E assim, se a gente for olhar aqui na área de assistência social, a gente tem dezenas de programas que foram universalizados, que foram colocados para que a população pudesse ser assistida e acompanhada. Foram 16 anos dedicados ao serviço público, e eu não consegui encontrar um partido organizado no seu processo interno como esse, e não consegui encontrar um governo, não consegui enxergar um governo organizado na forma de oferecer ou dar acesso à população aos serviços e aos programas que devem ser realizados. Eu não conheço, não tive a oportunidade de ver alguém mais organizado nesses dois aspectos, e é por isso que eu estou aqui, e estou aqui disposto a somar, né? E estar junto de vocês. Eu acho que a gente precisa unir e cada vez mais ter esse conceito de união. Por quê? Porque é um trabalho de vigilância, é um trabalho de manutenção, de constância, é uma capacidade de permanecer cuidando do nosso país, mas de uma forma democrática, de uma forma que respeite as leis e que respeite a liberdade, né, das pessoas. Então, a gente está aqui para somar, e agradeço essa oportunidade, tá? Agradeço por vocês estarem aqui hoje, e estamos aí firmes para somar e estar junto de vocês. Eu falo que é mais do que isso. É trazer, convencer a esposa e o filho a vir, e a esposa convencer o marido e o filho a vir também para cá, e quando chegar em casa, juntos fazerem as tarefas de casa. É isso que é o ideal, tá ok? Mas não tem mais ninguém inscrito, tem? Joãozinho, O Joãozinho? Tá ok. Eu só estou preocupado com o horário, tá? Bom, gente, é uma enorme satisfação poder participar dessa reconstrução do Partido dos Trabalhadores. Estou muito feliz com esse encontro, porque eu sei que essa semente que foi plantada aí nos anos 80 aqui no Jaru, ela permanece e ela vai florescer novamente. Eu não poderia deixar de fazer um registro aqui também da partida do companheiro valioso, que é o companheiro Adão. Ele foi vice na chapa aqui no município do Jaru com meu pai. Meu pai era o candidato a prefeito, ele era o candidato a vice.
Esse companheiro, ele militava na região do Tarilândia, ajudou a formar e implementar as comunidades eclesiais de base naquele setor, e infelizmente esse ano ele também partiu. Houve um acidente, eu acho que na ponta do Abunã, que desmoronou lá numa pescaria e ele ficou soterrado. Mas eu gostaria de fazer esse registro, não poderia deixar de fazer esse registro aqui. Bem, companheiros, com relação à questão da organização partidária, eu gostaria aqui de dizer o seguinte: eu não participo do diretório, mas eu vou estar aqui, ao novo diretório que for tomar posse, à disposição para poder trabalhar nessa reorganização de base do Partido dos Trabalhadores. Isso é de fundamental importância. Nós temos hoje na presidência da República um cidadão que é maior do que o maior partido do mundo, da América Latina, que é o presidente Lula. Essa eleição mostrou isso. Nós não ganhamos a eleição. Quem ganhou a eleição foi a extrema-direita. É só olhar para o Congresso Nacional que a gente visualiza isso com muita clareza. Se nós não tivéssemos Lula presidente, o executivo também não estava na mão da esquerda hoje. E isso faz com que cresça a nossa responsabilidade em formar o Partido dos Trabalhadores, em criar nas nossas comunidades as nossas organizações de base. Eu, na época em que estava no Tarilândia, por exemplo, nós tínhamos lá núcleos de base que funcionavam como os grupos de reflexão da Igreja Católica. Nós nos reuníamos a cada 30 dias, a gente fornecia material. Então nós precisamos construir uma estratégia para que a gente volte às nossas bases, e a gente precisa ocupar espaço dentro das nossas entidades sindicais também. Mostrar que o Partido dos Trabalhadores é o único partido que consegue defender os pleitos das categorias nas diversas profissões que existem aí no Brasil. Então, companheiros, era isso que eu gostaria de dizer, e muito obrigado e uma boa tarde a todo mundo. Obrigado, não, foi em cima, falta 16 segundos ainda. Obrigado, Joãozinho. Eu só queria, não seria uma réplica assim, mas eu gostaria só de botar para o Robert, né, que ele me colocou aí como a gente ajudou a demitir ele da rádio, né? Então foi assim, foi todo um contexto, né, que existiu na época, até mesmo em relação à doença dele, e que estava trazendo alguns desgastes, né, para a emissora, e a gente teve que tomar algumas atitudes drásticas, né? E aí foi a demissão dele, até na nossa análise, foi até para o bem dele, né? Para que ele pudesse se tratar, ter mais tempo, né? Para se cuidar. Mas assim, a rádio comunitária, infelizmente, ainda, né, existe membros dentro dela que não faz parte desse contexto aqui nosso da esquerda, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Isso também é dentro do nosso sindicato de trabalhadores rurais, é dentro do Sintero, é vários espaços da sociedade. Então a gente tem que ter muita cautela, né, para tentar buscar ocupação dentro desses espaços, dessas entidades, né? E aqui a gente já fica preocupado, né, com o Sintero, porque é um espaço político, então nós já chamamos a atenção, né, da nossa militância para que reforce a nossa ala dentro do Sintero, a ala petista, a ala cutista, para que a gente esteja junto aí nessa luta, porque a direita, infelizmente, ela quer só a nossa derrota. Então a gente tem que ter consciência disso, lutar sempre pelo caminho certo. Então, Robert, assim, a gente vai continuar discutindo nessa política com a nova executiva, com certeza, com os partidos aliados, que esteja também nesse projeto do PT, né? Porque tem partido aí também que quer vir com a gente, mas a gente sabe que ele não tem essa afinidade. Então tem que deixar claro, nós vamos ter uma postura ética e moral dentro, né, do nosso contexto, do nosso partido, do nosso projeto de governo, para a gente avançar nas negociações. Tudo isso, com certeza, será pautado e a gente vai obedecer esses critérios. Gostaria... Pois não, Neguinho, tomara que você já assina a sua nova ficha de filiação também, porque você tem que tirar o pé do chão, né? Um minutinho aqui nós vamos conceder por...
Valdivino, né, já foi filiado e depois desistiu, saiu do PT e agora está retornando. Acredito que ele esteja retornando novamente o berço de onde ele não deveria ter nunca saído. Bom dia a todos. Prazer de ver o doutor novamente. Pessoal, eu gostaria de fazer 3 pontos aqui de uma reflexão. Primeiro, com essa moça aqui, que no quase anteperíodo de campanha, eu tive aqui presente numa reunião e toquei num ponto que não foi observado, mas que, graças a Deus, você observou e falou. Juventude no Partido dos Trabalhadores. Se olhar, eu gosto sempre de falar de pesquisa e número. Lula, se fosse voto de 16 a 24 anos, era eleito no primeiro turno com folga. Mulheres também. E as últimas 3 pesquisas de popularidade do governo é a faixa etária de idade que mais dá aprovação ao governo, 16 a 24 anos. A última saiu agora no Poder 360, quem quiser pode acessar e olhar. Nós temos no município de Jaru 6.800 eleitores que votou fielmente primeiro e segundo turno no governo Lula. Esses votos se dividiu entre deputado estadual e federal, e aí não vamos entrar nesse contexto. Mas hoje, no nosso município, nós temos uma base eleitoral de 6.000 eleitores que votam com as pautas do partido. Eu acredito que, para quem vai disputar uma eleição para o legislativo, né, Leomar? O primeiro passo é buscar onde é que está esse eleitor. Está ali na padaria, no supermercado, no bairro, está na zona rural. E eu não sei se a vida está me pregando nessa peça. Jucimar sabe disso, eu já conversei. Dos presidentes de associação da nova geração, porque geração de presidente de associação é de 10 anos para cima, né? Eu sou o único voltado ao campo progressista. O único no município de Jaru. Não tem mais nenhum outro. Então eu quero te parabenizar você, dizer para a nova direção, que eu não sei quem vai ser o novo presidente, eu sei, Lucimar? Vou apresentar daqui a pouco. Isso, que vou assinar minha ficha de filiação de volta ao Partido dos Trabalhadores e deixar claro que eu só volto para o Partido dos Trabalhadores para disputar a eleição. Tá? Sou pré-candidato a vereador no município de Jaru, vou defender a causa e defender a pauta do nosso partido, a causa progressista, e quero ser candidato a vereador, se assim o partido entender e me der a oportunidade. Obrigado a todos. Antes de encerrar as falas, eu vou tentar encerrar esse ponto. Acho que, como eu disse, nada aqui é conclusivo, só que 2 pontos que eu gostaria só de registrar, aproveitando a fala do companheiro que terminou, que é sobre remuneração parlamentar, né? Que eu digo que às vezes surge essa questão, né? Independente se a discussão do valor, enfim, tudo isso deve ser discutido. Hoje o deputado ganhar líquido 53 mil, para mim, é um escárnio. Mas não é isso a questão principal. Eu digo o seguinte: a remuneração parlamentar é uma conquista dos trabalhadores, tá? Porque até então, quem é que podia ser parlamentar? Só quem vivia de renda, não é isso? Porque como é que o trabalhador poderia sair daqui de Jaru, ser deputado estadual lá em Porto Velho, e a família dele vai viver de quê? Se ele não tivesse remuneração. Então é bom lembrar, porque é uma conquista, pô, da forma como se usa, e a outra questão, né? E uma outra questão que eu vou dizer fraternalmente para o companheiro Valdemir, né, que falou, Valdevino. Nós aceitamos com todo carinho todos aqueles que vêm para o partido.
Mas você usou de uma coisa que para mim foi infeliz para o Partido dos Trabalhadores. Ninguém pode vir para o PT só para ser candidato. Vem para o PT para se somar na luta dos trabalhadores aqui. Entendeu? Aí você será muito bem-vindo. Agora, porque quando você diz que vem só para ser candidato, significa o seguinte: se você, o único papel teu é ser candidato, o meu hoje não é ajudar a construir um partido. Já fui até deputado, mas o meu papel não é menos importante, o papel do Adilson não é menos importante, o papel que o Jucimar desenvolveu aqui é tão importante quanto aquele que vai ser o nosso representante na Câmara, como já foi a companheira aqui, algumas vezes aqui, né? Oi? O próprio Jucimar, o Matias, Joãozinho. Então, cada um tem importância. Então, só para dizer que seja bem-vindo, mas venha para somar. E a gente aí, na época, o ano que vem, vamos discutir, vamos ter que ter uma nominata. O companheiro Valdevino, até pela história que você acabou de colocar, você é uma pessoa que é um potencial candidato. Já praticamente, entendeu? Mas só esse reparo, né? Até para aquilo que a gente fala da formação, né? A gente tem que saber o que esse partido defende, o que ele defende, como ele funciona, como ele se constrói, a sua autonomia se dá a partir da sustentação dos próprios trabalhadores, não é isso? Então, só para isso, tome isso, não me tome isso, mas é um reparo fraterno que eu quero fazer e que eu, como dirigente estadual, acho que seria necessário fazer aqui, ok? No mais, sobre as tarefas que a gente se propôs a desenvolver, eu acho que a gente conseguiu desenvolver a contento, lógico, não com o tempo que a gente gostaria do debate, né? A gente sempre gostaria de ter mais, mas acho que isso tem que ser em doses, né? Em dose homeopática, a gente tem que começar a retomar essa dinâmica, viu, companheiro? Às vezes nós, até pela formação, um Bandeira que é bem mais velho do que eu, bastante, bem mais velho que eu, por exemplo, antigamente a gente sentava 4, 5 horas e ficava ouvindo aqui uma pessoa falando e a gente... Será que essa dinâmica hoje, ela atende a juventude? Quem é da educação, o Joãozinho é mesmo da educação, ele sabe a dificuldade que é manter 20 minutos de atenção dos alunos dentro de uma sala de aula. Entendeu? Então tudo isso tem que ser considerado. Então a dinâmica, por isso que às vezes a gente na mesa é um pouco mais exigente aqui do tempo, não é querendo cortar a palavra, às vezes é chato até, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa muito importante, mas para que a gente garanta que todos possam falar e que a gente possa participar. E na medida a gente vai aprofundando aí, tá? Então, obrigado, acho que quero dar os parabéns em nome da direção estadual aqui, nesse belo encontro aqui. Acho que a votação vai se prolongar até às 17 horas, mas quero já saudar a todos e todas que aqui vieram e que ajudaram a construir esse encontro aqui. Só lembrando aqui a todos, né, já foi até citado aqui no início, em relação a amanhã, né, dia 1º, que é a eleição do Conselho Tutelar, né, que é um processo de busca, né, de direito para criança e adolescente. Conselho não é para criança, não é para vagabundo, né, apoiar vagabundo, igual tem muitos da direita que falam. O conselho é para zelar pelo direito das crianças e adolescentes, zelar e buscar também alguns direitos que muitas vezes são negados, começando pela esfera municipal, estadual e federal. Então, é muito importante que nós façamos esse gesto amanhã, né? Nós temos candidatas, né, na nossa ala, depois vocês procurem por aí, né, que vai achar as nossas candidatas do nosso campo progressista, que está lá para defender, né, os interesses das crianças.
A gente não pode, né, fazer isso abertamente aqui, porque é uma reunião partidária. Queria que vocês entendessem, mas nós temos a quem a gente votar, nós temos nomes e nomes bons, tá bom? Para nos representar lá dentro do conselho. Também gostaria de agradecer, né? Vou fazer uma sugestão, passa. Agradecer em nome do Matias, presidente do sindicato, por ceder esse espaço aqui para nós, a cozinha, para a gente estar ali, para a gente estar fazendo aí o nosso ramo. A Lucimar também, que faz parte da direção, não sei, acho que ela já foi. Agradecer também a presença do Jairo, né, que está aí retornando também conosco, o PT, para ajudar a construir de fato e de direito o nosso partido. O professor Divino, o Zé Conrado, né, a Rosalina, esse povo bonito aí, que são guerreiros, tá? Vai com certeza ajudar muito nós. O Peba, o João Shen também, que está aí retornando com a gente. Pessoas que têm muito respaldo e moral perante a sociedade para ajudar nós a construir esse partido, tá bom, gente? Agradecer ao pessoal de Porto Velho. Agradecer, exatamente, né, o pessoal de Porto Velho, que contribuiu e muito obrigado pela ajuda de vocês, né? Sem vocês aqui, com certeza esse encontro seria pela metade, tá? Agradeço. Quero justificar aqui a ausência da deputada, ela não pôde estar presente aqui, mas disse que no próximo encontro ela quer estar presente com a gente. Hoje ela está na agenda lá de Novo Horizonte, Nova Brasilândia. O deputado também está esparramado. A executiva, na verdade, é todo mundo, né, todo mundo tem tarefa, porque as plenárias estão ocorrendo no estado de Rondônia todinho. Então, como são poucas pessoas, o diretório são muitas pessoas, mas para alguns assuntos são poucos, né? Então eles têm que se virar nos 30, tá bom? Lembrando aqui, gente, gostaria de relatar aqui o nome, viu? A foto, né? Apresentar aqui uma parte do diretório que está presente, tá bom? Porque nem todo mundo pôde vir, alguns é de Tarilândia, tem alguns que estão viajando, mas todo mundo aceitou, né, o convite para estar participando da executiva. Vamos lá. Só um aviso também aqui. Nós estamos realizando hoje a festa da Escola Família Agrícola do Antônio Poção Maia. Estou dando esse espaço aqui para falar. Hoje e amanhã. Então nós estamos com uma equipe grande lá. Vou sair daqui a pouco também, porque eu estou na organização lá. Mas a votação continua, tá bom? Olha aqui, quem chegou agora, doutor Dematura Cristina, nós queremos agradecer, porque você deu um apoio muito grande, está dando apoio conosco no partido aqui em Jaru. Isso é importante, inclusive num período eleitoral, né? Lá foi o ponto de partida de todas as nossas brigas por esse município afora, tá bom? A presença dele nos honra aqui. Então, vamos desfazer a mesa, né? Se vocês quiserem tomar uma aguinha, fica à vontade, né? Agora nós vamos apresentar aqui os membros que estão presentes aqui, que vão fazer parte da nova executiva. Por gentileza, eu gostaria de chamar aqui o nosso presidente, Dr. Adilson Lopes de Carvalho. O nosso vice-presidente é o Valmor Machado, professor Valmor. Vamos ficar ali na frente? Aqui assim, vamos fazer um cordão aqui, O Valmor lá de Tarilândia, ele está viajando, né? Mandou um abraço a todo mundo aqui, mas ele está para contribuir com a gente lá no distrito de Tarilândia. Leomar Lopes está aqui, o Leomar. Lopes e Lopes. Matheus ainda está trabalhando, né? Vai estar aqui mais tarde um pouquinho, trabalha, é o representante da juventude. Geraldo Bandeira de Lima. João Batista da Silva vai contribuir conosco. João Matias Vieira vai contribuir conosco. João Inácio Nuno vai contribuir conosco. Vamos pra cá, João, mais pessoas chegando. Jandira vai contribuir também com o nosso diretório.
Áurea, né? A Pretinha, vai contribuir também no nosso diretório. A Rosalina Crepaldi também vai contribuir no nosso diretório. E a seguinte seria a Renata Cristina, né? Ela não pôde também estar presente, mas é da juventude também. A Cleomira também não pôde estar presente, mais à tarde ela vai estar aqui com a gente. A Anabel de Tarilândia também mandou justificar a sua ausência, não pôde estar presente. E a Marcilene, cadê a Marcilene? Está ajudando na cozinha, gente. Ela está lá na cozinha ajudando a Sônia. Quero agradecer a ela lá. Vem cá, Márcia, vem pra foto. Lá de cá, lá de cá. Lá de cá. E a Luci. Lá de cá. E eu também, tá? Eu estou aqui atrás aqui, mas eu também estou fazendo parte do diretório, tá? Então vem pra frente, ué. Traz o microfone. Deixa eu fotografar aqui para depois ninguém sabe. O desafio é grande. Deixa o Janeiro ficar em pé, né? Aí ele vai a roupa pra cá. Deixa eu puxar para aqui. O Simar também quer puxar. Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Partido é dos trabalhadores. Partido é dos trabalhadores. Só quem não votou ainda. Quem não votou, votar. E é o seguinte também, dentre esses daqui, gente, vai ser tirada a comissão de ética e o conselho mensal, tá bom?